Abra sua Bíblia, cata sua Bíblia aí em família. Pede para todos pegarem aí e vamos juntos. Eu sei que a minha esposa está me assistindo aí. Traz um copinho d'água para mim, minha filha, por favor. Água. Eu queria, enquanto você está abrindo a sua Bíblia, eu queria te pedir 2 favores, né? Fazer 2 avisos. Primeiro, a gente está recolhendo alimentos ali na igreja, né? Toda segunda, quarta e quinta-feira, das 9 da manhã às 3 da tarde. Nesse período e nesses dias também, você que é membro da igreja, né, e quiser, pode ir lá fazer a sua oferta de amor e de fidelidade, seus dízimos, suas ofertas. Você pode ir lá colocar no gasofilaço. Nossos tesoureiros estão recolhendo todos os dias. Então eu queria pedir a você, informar você sobre esse aviso primeiro. O segundo aviso que eu quero deixar para você é o seguinte: na próxima segunda-feira, no meu Instagram pessoal, né, @prlucas_rangel. Se você tiver Instagram e se você não me seguiu ainda, me segue lá. Nós vamos estar fazendo uma live com uma família de missionários, uma família de amigos que eu conheci há alguns anos atrás, e hoje eles estão há 8 meses lá em Lixinga. Lixinga é uma cidade de Moçambique, e eles foram, tanto o Eli, quanto a Ana, quanto o filhinho deles, o Sam. Mulher eficiente, né, gente? Olha que benção da minha vida. Dá um beijinho. Dá um beijinho. O Eli, a Ana e o Sam, eles foram, o filhinho deles, se eu não me engano, eu não sei a idade, mas é pequenininho, é quase da idade de Theo. E eles estão lá em Moçambique há 8 meses, pregando o evangelho, manifestando o reino de Deus. E na próxima segunda-feira, às 16 horas, né, horário de Brasília, e às 21 horas, horário de Moçambique, lá são 5 horas a mais do que aqui, nós vamos estar batendo um papo muito legal, interagindo, e nós vamos falar sobre chamado, sobre vocação, sobre desafios missionários, sobre multiplicação de discípulos, sobre vida na vida, comprometimento com vidas, né, sobre o cristianismo sendo manifestado na prática, né, o que eles estão fazendo lá. Eu quero te convidar a participar conosco, né? Na próxima na próxima terça-feira, eu errei a data, é no dia 28, na próxima terça-feira, às 16 horas, né, horário de Brasília, nós vamos estar lá no Instagram, tá, queridos? Não vai ser aqui na fanpage da igreja, não, vai ser no meu Instagram pessoal, prlucas_rangel. Então, essa família que está lá em Moçambique, servindo ao Senhor, e aquelas famílias lá daquela localidade. Amém? Glória a Deus. Eu tinha mais um aviso para fazer, mas sumiu da minha mente, daqui a pouco eu lembro. Quem me conhece sabe. Êxodo 12. Êxodo capítulo de número 12. E nós vamos ler. Deixa eu botar minha Bíblia aqui. Nós vamos ler a partir do verso 1. E nós vamos até o verso 14. E eu queria te pedir que você estivesse muito atento naquilo que Deus quer falar com você nesta noite. Amém, Decivaldo? Receba aí no nome de Jesus. Essa palavra é para todos nós, inclusive para mim, para você, para todos nós. E diz assim a palavra do Senhor: Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Identifique isso. Eu queria que você, se você tivesse um lápis ou alguma caneta aí, que você sublinhasse essa expressão, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão nos umbrais das portas, nas casas em que o comerem. Naquela noite
Comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a frissura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis. Lombos cingidos, presta atenção nisso. Vocês vão comer dessa maneira, com os lombos cingidos, com sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-los-eis à pressa, e a Páscoa é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga alguma. Aleluia! Quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis com solenidade ao Senhor nas vossas gerações. O celebrareis por estatuto perpétuo. Você pode digitar um amém aí? E eu continuo depois que eu ver o seu amém, para que a gente caminhe juntos. Amém? Enquanto eu tomo uma aguinha aqui, preciso hidratar minha garganta, que não é tão boa mais como antes. Amém, 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 amém. Vamos lá? Aleluia. Eu não sei se você conhece esse texto, mas aqui foi onde se iniciou a Páscoa, né? Semana passada nós celebramos a Páscoa. E para quem não viu, no canal da nossa igreja, e a propósito, esse era o terceiro aviso que eu tinha para dar. Tá vendo como é que o Espírito Santo faz? A nossa igreja, ela tem um canal no YouTube. Então procura lá, CIB Travessão de Barra, procura o nosso canal. A gente precisa chegar a 1000 inscritos para que a gente possa destravar alguns recursos para gravação com smartphone. Então eu queria pedir que você nos ajudasse se inscrevendo no canal, mas lá também nós lançamos um vídeo falando sobre a Páscoa, um vídeo de 2 minutos e pouquinho. Eu tenho certeza que vai ser muito esclarecedor e vai ser bênção para a sua vida. Mas esse texto que nós lemos, Êxodo capítulo 12, fala da Páscoa. O que é a Páscoa? A Páscoa, se eu fosse resumir numa frase, Páscoa é liberdade em Cristo Jesus. Porque para que a festa da Páscoa ela foi criada? Para que os pais passassem para os seus filhos a libertação que Deus deu para eles, para os seus pais, diante de um cativeiro. Que cativeiro é esse? Um cativeiro egípcio, né? O povo de Israel estava aprisionado no Egito, sob o domínio de Faraó, e isso durou um período de mais de 400 anos, né? Alguns estudiosos falam aí entre 400 a 430, outros falam 420, mas foram 4 séculos sendo dominados, né? Um dia Deus levanta um homem dentro do Egito chamado Moisés. Você conhece a história dele, né? Joquebede, a sua mãe, coloca ele lá no cestinho quando pequeno, porque foi lançada uma ordem de matar todas as crianças no rio, e aí a filha do faraó encontra, e aí cria aquele laço de família, e ele cresce ali dentro, mas ele seria o libertador daquele povo. Não me ater à história, mas Deus levanta um libertador no meio do Egito para libertar aquele povo. E ali nasce a Páscoa, porque quando Moisés é levantado pelo Senhor para libertar aquele povo, Faraó não quer. E aí você vai ver, não sei se você viu alguma novela, né? Essa novela passou na Record, né? Deus começa a enviar algumas pragas, né? Deus manda mosca, manda piolhos, manda rãs, manda gafanhoto, né? Feridas, a morte dos rebanhos, e nada fazia com que o faraó libertasse o povo, até que a última praga foi a morte dos primogênitos. Mas só que Deus orienta Moisés e Arão para que orientasse aquele povo. Olha, para que essa maldição não chegue sobre a família de Israel, para que essa maldição não chegue sobre a casa de Israel, vocês vão ter que proceder dessa forma. E aí vem a ordem.
eles teriam que matar um cordeiro sem mácula, sem mancha. Do sangue que eles tirariam daquele cordeiro, eles colocariam nos umbrais das portas, né, ali na frente, na porta, marcando a sua casa. O sangue, marca do livramento, e quando o anjo da morte passasse, não atingiria aquelas famílias de Israel. Isso é Páscoa. É sobre esse livramento e sobre o livramento de um cativeiro que fala a Páscoa. Na tradição cristã hoje, nós também dizemos que é a ressurreição de Jesus. Porque, na verdade, toda essa história que eu acabei de contar é para sinalizar para essa pessoa, para Jesus, para o Cristo. Ele é, João capítulo 1, quando há ali uma expressão a respeito de Jesus, João diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então esse cordeiro que o Senhor manda as famílias matarem, e por causa desse sangue eles seriam libertos da maldição da morte, na verdade esse cordeiro já sinalizava, já representava o Cristo, Filho do Deus vivo, aquele que viria para morrer para a propiciação dos nossos pecados, para a purificação dos nossos pecados. Aquela história toda já era Deus revelando o seu Filho e dizendo que só através do sangue do seu Filho as famílias da terra poderiam ser libertas da maldição da morte. Aleluia! Eu poderia parar a mensagem agora. Essa é a mensagem desta noite. Sua família, ela precisa ser salva, mas só existe uma maneira da sua família ser salva da maldição da morte. E que maneira é essa, pastor? É o sangue de Jesus está sobre a sua casa. É o sangue de Jesus sendo a marca da sua casa. O sangue de Jesus é a marca da liberdade, é a marca do livramento sobre a sua casa. Mas eu preciso mergulhar mais um pouco com você. Eu creio que Deus quer falar coisas profundas no seu coração. Você está disposto a ouvir isso? Diz amém. O que Deus estava querendo trazer sobre aquele lugar, sobre o Egito, era um juízo. E talvez agora nós vamos avançar mais um pouco. Talvez agora o Senhor vai começar a fazer a gente discernir uma mensagem além do que isso que nós já aprendemos até agora. Mas talvez o Senhor quer nos mostrar que o juízo que o Senhor queria trazer sobre o Egito ali também tinha uma representação. O juízo que o Senhor queria trazer sobre o Egito ali é o juízo que há de vir sobre o mundo. E Egito ali, meus irmãos, Egito ali é mundo. Egito ali é um lugar de opressão, é um lugar de escravidão, é um lugar de desobediência, é um lugar de irreverência, é um lugar de injustiça social, é um lugar onde pessoas menos favorecidas são oprimidas, é um lugar de descaso com as pessoas, é um caso de desumanidade, é um caso de crueldade, é um caso de desonestidade. Egito é isso. E se a gente olhar para o Egito, para o contexto do Egito daquela época e para o mundo em que nós vivemos hoje, a própria palavra diz que o mundo, irmãos, ele jaz no maligno. O mundo está morrendo no maligno. O mundo é esse lugar de opressão, é esse lugar de pecado, é esse lugar de desobediência. O mundo é esse lugar de irreverência, é um lugar onde falta temor ao Senhor, é um lugar de rebeldia, de injustiça em todos os níveis. As pessoas que têm menos condições, ao invés de serem ajudadas, elas são ainda mais pressionadas. Injustiça social, desigualdade social, desamor, esfriamento de amor, crueldade, desonestidade. Esse é o mundo. E o Egito ali significa isso. Agora, existe uma notícia nem tão agradável que eu quero te dar. É o seguinte: nós estamos falando dessa noite sobre família, #família. E a notícia é o seguinte: a nossa família está dentro deste mundo. 1 João capítulo 2, verso 16 fala assim: porque tudo que há no mundo,
o desejo da carne, os desejos dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Então aqui eu percebo uma coisa: aquilo que é do mundo não é do Pai, e aquilo que é do Pai não é do mundo. Então não há comunhão entre o Pai e o mundo. Por isso que Jesus fala que aquele que ama o mundo não ama o Pai. Aquele que ama o mundo, aquele que ama as coisas do mundo, aqueles que amam os desejos do mundo, aqueles que têm a sua esperança no mundo, está andando em total discordância com o Pai, porque aquilo que é do Pai, aquilo que é do mundo é do mundo. Jesus ele é bem claro quando ele fala assim, olha, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Não é isso que a nossa palavra diz? Então existe aí uma distinção profunda que Jesus nos orienta e ele diz, ó, o Estado é o Estado, o mundo é o mundo, agora Deus é Deus. Que mundo é esse também, pastor? O que a Bíblia fala em 1 João capítulo 3, verso 1, diz que esse mundo, além de ser totalmente distinto do Pai, as coisas do mundo serem completamente distintas das coisas de Deus, diz também que esse mundo não conhece o Pai. É claro que quando a gente fala de mundo, nós não estamos falando de cosmos, nós não estamos falando, sabe, de universo, de lugares em si, mas nós estamos falando sobre pessoas, sobre um ambiente, sobre essência. O mundo não conhece o Pai. Essa realidade em que as nossas famílias estão inseridas não conhece o Pai. E o que Moisés estava dizendo para o faraó e o que Deus está nos expressando aqui na sua palavra é o seguinte: havia de vir um juízo sobre o Egito, assim como também virá um juízo sobre este mundo que nós estamos inseridos. Eu acho interessante o que o profeta Joel fala, né? Eu tenho mergulhado um pouco nos profetas menores do Antigo Testamento. Começa em Oséias, né? Oséias, Obadias, Amós, Joel, e vai, aqueles profetas que têm um menor número sei lá, esqueci a palavra que eu ia falar, que tem uma escrita menor. Eu estou estudando esses profetas e eu venho a calhar a expressão que Joel usa, porque quando Joel vai falar, vai profetizar, né, o juízo, Joel ele está ali profetizando para um povo, falando também sobre um juízo que vem sobre um povo específico, mas ele também fala sobre um renovo, sobre a vinda de um Messias, sobre a descida de algo diferente, que é o Espírito Santo, né? Joel capítulo 2 fala isso, mas quando ele vai falar do juízo de Deus, ele chama de dia do Senhor. É esse dia do Senhor, é esse juízo final, que o que Deus estava falando que ia acontecer no Egito, acontecerá no mundo de hoje. Vai vir o juízo. Isso é inevitável, isso é promessa de Deus, isso é palavra de Deus. A palavra de Deus ela não passa, ainda que o homem seja infiel, o Senhor é fiel, Ele é imutável, Ele é invariável, Ele promete, Ele cumpre. A Bíblia fala que Ele não é filho do homem para mentir, Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. Então o juízo virá, isso é uma certeza. E o juízo virá sobre este mundo onde as nossas famílias estão inseridas. Em Êxodo 12, Deus começa a orientar Moisés sobre um livramento que ele daria ao povo de Israel que estava exilado neste mundo, que estava vivendo nesse contexto há mais de 400 anos, vivendo no Egito, vivendo nesse ambiente de descaso, de opressão, de desigualdade social. E Deus proveu para aquele povo um escape. Que escape é esse? Um cordeiro que deveria ser morto e o seu sangue aspergido nos umbrais das portas. Agora, existe algo um pouco mais interessante também nesse texto que eu quero trazer para o contexto de hoje e para o tema de hoje, é o seguinte: o propósito do Senhor sempre envolveu família.
Perceba que a palavra, a ordem que o Senhor manda Moisés e Arão orientar as pessoas, não fala sobre o livramento de pessoas de maneira individual. Não. O propósito do Senhor sempre foi, memoriza isso no seu coração, nesta noite, em nome de Jesus. O propósito do Senhor sempre envolveu a família. Ele não virou e falou assim: olha, cada pessoa vai ter que sacrificar um cordeiro, comer a carne desse cordeiro, aspergir, cada um aspergindo um pouquinho do sangue do seu cordeiro na porta. Não, ele fala que um cordeiro seria para a família inteira. Aleluia. E eu peço ao Espírito para que ele já vá abrindo seu entendimento, abrindo seu coração, para que você já comece a perceber a obra redentora do Senhor, que não é só para pessoas específicas, mas é para famílias. Quando Deus muda a sua vida, meu irmão, quando Deus alcança o seu coração, Ele está atingindo você, mas Ele está mirando na sua família. Aleluia! Perceba isso no nome de Jesus. Talvez eu estou falando aqui para pessoas que já tiveram um encontro com Jesus, que já se relacionam com o Senhor, que já têm buscado aquilo que o profeta Oséias nos orienta, lá em Oséias capítulo 6, numa busca e num prosseguimento dessa busca de conhecimento de Deus. Talvez você já está vivendo essa realidade, Talvez Deus já atingiu o seu coração com a sua flecha de amor, mas perceba isso no nome de Jesus e receba essa palavra no nome de Jesus. Deus atingiu você, mas a mira de Deus é para toda a sua família, é para alcançar a sua casa inteira. Quando Deus muda a sua vida, é porque na verdade Ele quer mudar toda a sua família. No dilúvio, por exemplo, você vai ver Deus falando com um homem específico, com Noé. Mas a Bíblia fala que ele e a sua família foram alcançados. Poderia ser muito mais pessoas, mas as pessoas, o mundo não quis ouvir o profeta. O mundo não quis ouvir aquele homem. Mas a família de Noé, aleluia, ela foi salva da destruição. A família de Noé foi salva daquele juízo que veio sobre o mundo. Deus falou com Josué, por exemplo, mas a sua família foi alcançada. Deus falou com ele, mas toda a sua família foi alcançada. Josué capítulo 24, verso 15. Ele se levanta como uma voz profética e diz assim: olha, vocês podem seguir ao Deus que vocês quiserem, vocês podem idolatrar quem vocês quiserem, vocês podem se curvar diante de quem vocês quiserem, vocês podem adorar quem vocês quiserem. Mas, aleluia, serviremos ao Senhor. Deus falou com ele, Deus levantou ele como liderança, Deus, estabeleceu uma aliança com ele, mas a mira de Deus não era só nele, era em toda a sua família. Aleluia. Perceba mais um exemplo. Jesus tem um encontro com um homem, esse homem era Zaqueu, mas no final da história ele diz assim: hoje teve salvação nesta casa. Aleluia. Zaqueu teve a experiência, Zaqueu subiu na árvore, Zaqueu se arrependeu e devolveu aos pobres 4 vezes mais do que tudo que ele roubou das pessoas. Mas através dessa experiência que esse homem, que esse líder do lar, que esse sacerdote do lar teve com Jesus, toda a sua casa foi salva. Hoje existe salvação para a sua casa e você precisa crer nisso, em nome de Jesus. Deus edifica a sua vida para que a sua casa também seja edificada. Aleluia. Atos capítulo 16, você conhece essa história. Paulo e Silas estão presos, ali acontece um terremoto, tudo começa a ser destruído, eles são libertos. O carcereiro então chega para Paulo e Silas e fala assim: como que eu posso ser salvo? E a resposta daqueles homens para o carcereiro foi a seguinte: meu filho, crê no Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E sabe o que aquele homem fez, irmãos? Aleluia. Eu não estou aqui dizendo, irmãos, que
por causa da salvação de um, todos são salvos. Não, eu estou falando que por causa da salvação de um, o evangelho precisa ser pregado, a glória precisa ser manifesta em toda a sua casa. Porque sabe o que aquele carcereiro fez? Quando Paulo e Silas disseram para ele: crê no Senhor Jesus, tu e a sua casa, ele foi lá e pegou toda a família dele, colocou aos pés daqueles homens para pregar o evangelho. A palavra diz que no final daquilo, irmãos, toda a família do homem foi batizada. Toda a família daquele carcereiro foi batizado, porque um teve um encontro. Através dele, toda a sua família foi alcançada. Sabe, Deus te atingiu, mas a mira de Deus está em toda a sua casa. Então, no nome de Jesus, meu irmão, minha irmã, não se conforme em ver a sua casa longe de Jesus. Não se conforme em ver a sua casa sendo destruída. Não se conforme em ver a sua casa caminhando para o inferno, porque Jesus tem salvação não só para você, mas para toda a sua casa. Aleluia, Jesus te encontrou, mas a partir de você, Ele quer alcançar toda a sua casa. Aleluia, eu posso ler um amém aqui? Meu Deus, tá muito forte aqui, irmãos. Alguém me ligou aqui. Eu não sei se você está sentindo aí o que eu estou sentindo, irmãos, mas eu creio que nesta noite, sabe, as mesas da nossa casa vão ser viradas. Eu creio que o Senhor alcançou a sua vida, sabe? Mas a mira dele, pensa no Israel. Ele está mirando no seu filho, ele está mirando na sua esposa, ele está mirando no seu esposo, ele está mirando nos seus netos, ele está mirando nos seus tios, nas suas tias, em toda a sua casa. Então, no nome de Jesus, meu irmão, minha irmã, se levante como uma voz profética dentro da sua casa, em nome de Jesus. Essa responsabilidade é sua. O profeta Ezequiel diz que nós somos esses atalaias, nós somos aqueles que precisam estar no alto da torre, sabe, profetizando, gerando paz, gerando cura na nossa casa, dizendo que o Senhor é o Deus da nossa casa, dizendo que a nossa família servirá ao Senhor. Seja uma voz profética hoje, sabe, bata no peito aí na sua casa e diga: eu não admito ver os meus filhos indo para o inferno, eu não admito ver os meus pais indo para o inferno, eu não admito ver a minha casa morrendo neste mundo, eu não admito a gente estar neste mundo, mas o Senhor tem algo a mais preparado para nós. O Senhor tem uma Canaã preparada para nós, aleluia. O Senhor tem uma nova Canaã preparado para você, irmão. Em Êxodo capítulo 12, o livramento veio. O sangue do Cordeiro era a marca sobre os umbrais daquelas portas. Você consegue imaginar o que Deus vai fazer da sua família quando sobre a sua família estiver o sangue de Jesus? Você consegue imaginar o que Deus vai fazer na sua casa quando sobre a sua casa estiver de Cristo? Quando a sua casa estiver marcada pelo sangue de Jesus, irmãos, a palavra diz, olha o que o texto diz, olha, de acordo com as pessoas que estão na sua casa, se você vê que vai sobrar, aleluia, se você vê que vai sobrar carne do cordeiro, chama os vizinhos, chama as pessoas que estão em volta, faça as contas, sabe, comam juntos. O dia que você alcançar toda a sua vida, sua família para Jesus, irmãos, eu declaro que você vai começar a alcançar o seu vizinho da direita, eu declaro que você vai começar a alcançar o vizinho da esquerda, eu declaro que você vai começar a alcançar o vizinho da frente, o vizinho de trás, e quando você alcançar esses vizinhos todos, as pessoas vão olhar para você, para a sua rua, vão se tornar pessoas apaixonadas por Jesus, aleluia, e o sangue do Cordeiro vai tomar a travessão de barra, e o sangue do Cordeiro vai tomar a sua rua, o sangue do Cordeiro vai ser a marca da sua família, em nome de Jesus. Se levante como uma voz profética agora aí, você que está me assistindo, e diga assim: sobre a minha família está o sangue do Cordeiro, a morte passa longe, meu irmão, a minha família é lugar de vida, porque Jesus é o centro do nosso lar. Aleluia, aleluia. Desse dia em diante, irmão, sua família, toda a sua família estará, aleluia, toda a sua família estará sentada na mesa,
Ah, Senhor Jesus. Talvez uma das maiores representações de união de propósito, de visão, unidade na visão, é a mesa. Eu gosto muito de falar sobre mesa. Até porque quando Jesus vai cear com seus discípulos, ele coloca todos na mesa. Eu declaro que quando o sangue de Jesus estiver sobre a sua casa, todos estarão sentados nessa mesa. Aleluia. Aleluia. Desfrutando desse cordeiro. Oh glória. Oh glória. Desse dia em diante, toda a sua família estará na mesa chamada comunhão e juntos desfrutarão desse cordeiro. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Isso me faz lembrar João capítulo 6. João capítulo 6, eu vou pegar até a Bíblia para a gente ler, para eu não errar nada. Eu não posso errar esse texto. João capítulo 6, pega a sua Bíblia aí também, junto com a sua família. Meu Deus, tem cura para sua família nesta noite, tem salvação. Sabe, se existe alguém aí na sua família que está assistindo essa live e que você sabe que ainda não entregou o coração a Jesus, eu declaro sobre a sua vida um espírito de ousadia. Vai até essa pessoa e fala assim: eu quero que você esteja nessa mesa comigo. Eu quero que você entenda que Jesus é Senhor da sua vida. O juízo vai vir, sabe? O céu existe, mas o inferno também. E se não desfrutar do cordeiro, se não estiver sentado no banquete, se não estiver sentado nessa mesa desfrutando desse cordeiro, irmão, não tem jeito. A morte vai passar e vai te pegar. Mas se você estiver sentado na mesa, junto com a sua família, desfrutando desse banquete, a morte não tem mais poder sobre a sua vida. Aleluia, vai vir uma vida eterna sobre você, e você e toda a sua casa vão ser alcançados. João capítulo 6, Jesus faz um milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Você sabe dessa história. A Bíblia fala que depois que ele faz esse milagre, ele vai para um lugar à parte, aquele povo segue a Jesus. E aí Jesus não mandava recado, Jesus dizia direto e reto. Jesus fala assim: eu sei por que vocês estão aqui. Vocês estão aqui não é por causa de mim, vocês estão aqui por causa de um milagre. Vocês estão aqui porque vocês vão encher a barriga de vocês, né? E Jesus começa a exortar aquelas pessoas, mas eu quero falar com os irmãos a partir do verso 51 de João 6, que diz assim: meu Deus, ele diz assim: este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Aleluia. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, e se alguém dele comer, preste atenção, irmão. Aleluia. Deus vai bradar no seu coração agora. Se alguém dele comer, viverá eternamente, e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Aleluia. Aleluia. O pão que eu darei para vocês comerem é a minha carne, irmão, é a carne do cordeiro. E disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, aleluia, e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida, aleluia, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Oh glória! E assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também, olha isso, irmãos. Agora imagina você sentado na mesa com a sua família. Olha a profecia: quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Glória a Deus! Glória a Deus! Quando o sangue de Jesus for a marca da sua família, irmão,
todos vocês estarão sentados nessa mesa, desfrutando deste pão, desfrutando desta carne. Que carne é essa, pastor? Do Cordeiro, da presença libertadora de Jesus. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu lhe darei pela vida do mundo é a minha carne. Aleluia! Não admita, meu irmão, perder a sua família. Não admita perder a sua família. Talvez Deus está levantando esse tempo de isolamento para te despertar como uma voz profética na sua casa e você declarar: eu não admito perder a minha família, eu não admito. Então, em nome de Jesus, nesta noite, comece a lutar pela sua família. Em nome de Jesus, não importa se você é homem, se você é mulher, se você é adulto, se você é criança, se você é pastor, se você é médico, advogado, se você é barbeiro, se você é mecânico, se você é servo de Jesus, irmão. Se você um dia já experimentou da presença de Jesus, teve uma experiência com Ele, Ele mudou a sua vida, não se esqueça, Ele está mirando na sua casa e Ele quer usar você como uma flecha incendiada dentro da sua casa, para que toda a sua casa seja alcançada. O propósito do Senhor sempre foi relacionado a famílias. Aleluia! Lute pela sua família. Não admita perdê-la. Não admita perder o seu irmão. Não admita perder o seu pai. Não admita perder a sua mãe. Não admita perder os seus filhos. Por mais que você seja visto como chato, como chata, a Bíblia te orienta, é sua responsabilidade e é de você que Deus vai cobrar. Se levante, coragem. Pastor, faz muito tempo que eu estou tentando. Não desista. A nossa glória não é a colheita, é o plantio. Porque quem proporciona a colheita é o Espírito Santo. Aleluia. Então, em nome de Jesus, comece a proferir palavras de liberdade sobre a sua família. Comece a proferir palavras de bênção sobre a sua casa. Talvez até ontem um discurso seu sobre o seu filho, sobre a sua filha: esse daí não tem mais jeito, esse daí não tem mais como. Meu irmão, em nome de Jesus, desperta tu que dormes, abre os seus olhos, porque Deus quer usar a sua vida. É você que Deus quer usar. É por isso que a primeira mensagem tem que ser pregada dentro de casa. É por isso que não é possível alguém ser presbítero, pastor, se ele não cuidar bem primeiro da sua própria casa. É por isso que o ministério começa em casa, porque se do lado de dentro a cura não vier, irmão, nós não vamos conseguir gerar nada do lado de fora. Então não admita perder a sua família, porque quando a sua família se alimentar, Jesus, perceba o que a palavra está dizendo em Êxodo 12, a maneira em que Deus ordena que Moisés e Arão orientem aquele povo, né? Não é simplesmente sentar na mesa e comer, mas a palavra diz que eles deveriam sentar e comer de uma forma. Que forma é essa, pastor? Com sandálias nos pés, com cajado na mão e com os lombos cingidos. Sabe de que isso vai falar, irmão? Isso fala que a nossa família precisa estar pronta e vigilante. Aleluia, aleluia. Prontidão e vigilância, sandália nos pés, lombos cingidos, cajado na mão. Sabe por quê? Porque o juízo virá. E existe uma Canaã preparada não só para você, mas para a sua família. A palavra do Senhor diz que no coração de Deus, o desejo dele, meu irmão, minha irmã, é que ninguém morra, é que ninguém se perca. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele, aleluia, que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Para que? Fala de objetivo. E o objetivo de Deus é que todos tenham essa vida. E Ele quer usar você para que a sua família seja alcançada pelo amor dEle. Digita aqui assim, ó: eu não admito perder a minha família. Eu vou esperar todos digitarem isso.
Bota aí, eu não admito perder a minha família. Aleluia. Depois que você colocar isso, coloca assim: eu serei voz profética na minha casa. Amém? Eu vou dar um tempinho para você fazer isso em nome de Jesus. Marlene, não admita perder o seu filho. Não admita. Ore ao Senhor, se coloque na dispensação do Senhor. Vai com tudo. Vai com tudo. Você é uma flecha do Senhor. E eu tenho certeza que através de você, o coração do seu filho vai ser incendiado por esse amor. Eu não admito perder a minha família. Eu serei uma voz profética dentro da minha casa. Existe uma nova Canaã, meu irmão, preparada não só para você, mas para toda a sua casa. Então, em nome de Jesus, levanta a guarda espiritual e lute pela sua família e não desista dela. Seja uma voz profética, em nome de Jesus. É tempo de cura para sua família. Aleluia. Nós não admitimos perder a nossa casa, a nossa família. Tem vida para as nossas famílias, em nome de